Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar sobre como viabilizar o primeiro projeto de robotização. Esse webinar ele é promovido pela iProcess. A iProcess é uma empresa especializada em soluções de gestão de processos, trabalhando com tecnologias de BPM e RPA para transformar e automatizar os processos de negócio das organizações. Com mais de 19 anos dedicados a fazer soluções de automação de processos, a iProcess é uma das empresas mais premiadas nesse setor no Brasil, trabalhando com uma série de tecnologias para automação com BPM e RPA. A nossa base de clientes, para quem não conhece, é principalmente clientes de médio e grande porte que ficam em todo o Brasil, mas muito concentrados na região sul e sudeste, onde nós trabalhamos com soluções de modelagem, redesenho, automação com BPMS, automação com soluções de robotização. E é justamente por isso que a gente pretende hoje compartilhar um pouco desse conhecimento. Para quem está interessado no tema, aproveito para apresentar o nosso curso de RPA do Planejamento à Gestão, como implantar uma força de trabalho digital, que teve mais de 600 alunos em 2019 e tem uma ampla agenda agora nesse primeiro semestre em várias capitais. Esse curso, mais do que um curso técnico, é um curso conceitual que ensina como a organização pode se preparar para a adoção do robô, como escolher os melhores processos, como avaliar o ROI de cada iniciativa, como fazer a modelagem do processo futuro, como incluir outras capacidades, como criar processos de governança e sustentação para a iniciativa de adoção de uma força de trabalho digital. Vale a pena e aproveito aqui para convidá-los a conhecer o curso na página da iProcess Education e quem responder a pesquisa que nós estamos disponibilizando aí no link abaixo do vídeo vai ter 20% de desconto na inscrição nesse curso. Para finalizar, a iProcess possui um blog de muitos anos que é dedicado a publicar artigos, webinários, e-books sobre BPM e RPA. Muitos de vocês devem ter entrado no blog para poder fazer a inscrição. E gostaria de convidá-los a assinar o blog e conhecê-lo, porque realmente tem um vasto conteúdo lá para ser consultado, assim como também no nosso canal YouTube, onde, inclusive, esse vídeo vai ser disponibilizado dentro de alguns dias. E, a partir disso, vocês podem contar com a iProcess, que é um portfólio de serviços amplos, com soluções de automação e robotização, utilizando as plataformas de mercado Automation Anywhere e o iPath. E é justamente com base nisso e nessa experiência que a gente está promovendo esse webinar. Com base em mais de 3 anos de mercado, indo trabalhar com clientes e prospects e buscando alternativas para viabilizar um primeiro projeto de automação e vendo como que essas iniciativas podem dar certo ou dar errado em mais de uma dezena, de 2 dezenas de clientes que a gente já iniciou os projetos de RPA, que a gente gostaria de compartilhar um pouco desse conhecimento com vocês. Bom, fazendo uma rápida revisão sobre o assunto, né? A gente está aqui falando sobre RPA, sobre robotização, ou seja, sobre a automação de tarefas que são repetitivas, que não agregam valor diretamente ao trabalho das pessoas, apesar de serem necessárias, e que têm uma receita de bolo para ser executada, que usam teclado e mouse, e que, apesar de serem feitas por pessoas, poderiam plenamente ser feitas por um sistema, ou, no nosso caso, por um robô. As plataformas de RPA justamente trazem uma solução onde você pode treinar o robô criando um script com uma sequência de passos de como ele vai executar essa atividade repetitiva. E as plataformas de RPA permitem que você faça esse script de uma forma muito alto nível, porque os comandos que você utiliza para escrever esse passo a passo são comandos orientados às tecnologias que as pessoas trabalham, como, por exemplo, um comando para acessar um e-mail, para movimentar ou criar uma pasta ou um arquivo, para copiar uma célula no Excel, ou para acessar e navegar em um site, por exemplo. A partir disso, a partir do momento que nós fazemos o treinamento do robô, nós temos, então, a capacidade de executar esse processo, e esse processo, então, vai ser executado por um robô que nada mais é que um software que tem a sua própria estação de trabalho,
onde ele tem capacidade de executar o passo a passo que está no script, mas com uma velocidade e uma assertividade muito maior do que uma pessoa normal. Porque ele é digital, porque ele trabalha de forma ininterrupta, porque ele não comete erros de distração, e tudo que ele faz é possível de ser rastreado. Ou seja, esse é o nosso conceito de plataforma de Robotic Process Automation, ou RPA, que muito mais do que uma solução para criar robôs, é uma plataforma de gestão que dá poder às organizações para escalar de forma organizacional a adoção de uma força de trabalho digital com sustentação, governança e segurança. Mais informações sobre isso, né? Não é o foco do nosso webinar introduzir o conceito da RPA, realmente foi só uma visão muito rápida. Eu convido vocês a conhecerem no nosso blog uma palestra que eu fiz no ano passado sobre introdução ao conceito de RPA, que está gravada, um webinar que foi feito em 2018 também, e a baixar o nosso e-book, que tem uma ótima introdução sobre o assunto. Bom, feita essa introdução, nós vemos hoje no mercado uma série de empresas, na verdade, grande parte das empresas interessadas, fazendo movimentos ou planejando fazê-los para avaliar e adotar os conceitos de robotização de trabalhador digital dentro das empresas. E como que isso tem acontecido normalmente? Rapidamente, falando da nossa experiência, de como as empresas têm avaliado a tecnologia, o primeiro passo que elas fazem é entender um pouco mais sobre o assunto. Entender o que é RPA, correr atrás de informações, chamar a iProcess para fazer um workshop, assistir vídeos, ler artigos na internet, de modo que uma vez que ela tenha esse entendimento, as pessoas possam olhar para dentro de casa e descobrir aonde que elas podem aplicar esse tipo de tecnologia. E aí, normalmente quando as pessoas veem um primeiro robô em execução, facilmente elas começam a enxergar oportunidades dentro da sua área, dentro do seu setor ou dentro da sua empresa. E aí vem uma segunda dúvida. Mas será que isso funciona realmente? Normalmente essa dúvida é respondida por uma prova de conceito, por uma parte de um processo na qual alguma consultoria faz um teste ou a própria empresa baixa alguma plataforma comunitária para poder fazer essa avaliação. E quando ela chega e percebe que realmente isso é concreto, é verdadeiro e funciona, ela parte então para uma iniciativa de avaliar. E aí, num caminho feliz, é escolhido um primeiro processo, vem um projeto piloto, a empresa implementa um primeiro robô para fazer alguma atividade que seja relevante para a organização, e isso acaba fazendo com que ela tenha, na maioria das vezes, um grande sucesso em ver o ganho potencial que nós temos de ter robôs fazendo atividades repetitivas antes feitas por pessoas, que agora podem se dedicar a fazer coisas mais importantes e que agreguem maior valor para o negócio. E aí, com base nesse primeiro robô, é muito comum a notícia se espalhar. A própria área de negócio onde foi implantado o primeiro robô começa a avaliar outras possibilidades de implementação, outras áreas, outras diretorias vão visitar essa área e ficam muitas vezes encantadas em ver o robô fazendo aquele trabalho e liberando as pessoas, de modo que começam a surgir e a pipocar uma série de oportunidades. E, muito rapidamente, a gente vê que depois do primeiro robô, as organizações acabam criando outros robozinhos para fazer outros tipos de atividade. E aí, isso tende a ser um crescimento exponencial, né? Começa a se multiplicar, porque realmente o conceito e os projetos de automação, de robotização, eles são rápidos e eles trazem ganhos muito concretos. E é justamente isso que faz com que, uma vez que a empresa adote o conceito de RPA, a adoção dos próximos robôs acaba sendo muito natural e rápida. Ou seja, o grande desafio das organizações é em ter a capacidade de implementar o primeiro robô, de fazer o primeiro projeto. Porque uma vez feito esse projeto, os próximos eles vão sair com naturalidade.
e com naturalidade nós vemos aí ao longo de poucos meses de empresas que começaram as suas iniciativas de automação, centenas ou milhares de horas de pessoas sendo feitas por robôs. E por que o segundo robô, o terceiro, o quarto, é mais fácil de ser adotado do que o primeiro? Por que uma vez que eu faço o primeiro projeto de robotização, a minha perspectiva é de adoção de vários outros robôs de uma forma rápida e recorrente? O primeiro motivo que nós vemos é porque, normalmente, a organização, quando ela investe numa plataforma de RPA, ela adquire o direito de ter um trabalhador digital ou robô executando processos 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a gente percebe que em 98% das situações, na maioria absoluta, os primeiros processos automatizados no projeto piloto não ocupam as 24 horas do robô. Na verdade, na nossa experiência, esses processos ocupam no máximo 25%, 30% desse tempo. Ou seja, a organização licencia a plataforma, investe na plataforma, tem o ganho esperado e ainda tem 12, 14, 18 horas de robô disponível para encher com outros processos, sem precisar ter um custo adicional com isso. O robô está ali aguardando, ocioso, esperando que sejam delegados para ele mais processos de negócio. Além disso, a infraestrutura, toda a instalação, preparação e organização de hardware e software, após o primeiro projeto, já está paga, já está disponível, já está acessível. Você não tem mais esse desafio. Você tem simplesmente que encontrar novas oportunidades e implantar nessa plataforma e nessa estrutura que você criou no primeiro projeto. Um outro facilitador muito grande é o fato de que o primeiro robô ele dá tangibilidade para o que é possível ser feito. Antes do primeiro robô, as pessoas ouvem falar, sabem que aconteceu em alguma outra empresa com sucesso, mas elas não viram isso acontecendo efetivamente na sua realidade. Mesmo no projeto piloto, uma POC, uma prova de conceito, isso ainda não é real, isso ainda é uma projeção porque não está em produção, não está tendo efeitos efetivos. Com a implantação do primeiro processo, as pessoas conseguem ver isso claramente. E aí é natural que surjam a multiplicação dessas ideias e que outras áreas vejam a aplicação do robô e queiram também trazer um robô para chamar de seu. Né? É muito rápido, é muito fácil a gente perceber que à medida que o robô ele é implantado e as pessoas passam a ver ele funcionando, as pessoas passam a ter muitas ideias e querer efetivar essas ideias, porque afinal de contas o projeto já existe, o know-how já está dentro da empresa, o robô está ocioso, a infraestrutura já está paga, ou seja, eu tenho simplesmente que fazer o projeto. E fazer um projeto de robotização é muito mais rápido e imediato e simples do que um projeto convencional de tecnologia. Normalmente projetos de integração que duram 2, 3, 4 meses podem ser feitos com o conceito de robotização em dias. A implementação do robô é simples, e tem que ser simples mesmo, porque afinal de contas, se não for rápido, se não for fácil implementar um robô, eu vou preferir fazer um projeto de integração, um projeto mais complexo, do que usar o RPA para adotar uma solução que venha trazer ganho para o meu negócio. Então, com base nessas 5 características, desses 5 pontos apresentados, a gente vê que, uma vez que a empresa adotou o trabalhador digital, a expansão para novos robôs, a expansão do conceito de força de trabalho digital é muito natural, é muito rápida. Mas se é tão fácil a gente criar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o 10º robô, por que é tão difícil a gente criar o primeiro? Na verdade, realmente, o primeiro projeto de RPA, ele tem que quebrar algumas barreiras. Né? Não basta a empresa ou uma área de negócio conhecer o conceito de RPA e, instantaneamente, no dia seguinte, já está desenvolvendo um robô. Né? Existem alguns desafios a serem vencidos.
Um dos desafios é quebrar a resistência que pode surgir no imaginário das pessoas, na organização, sobre por que o robô vem e o que ele vai fazer e se ele vai tirar o lugar de alguém. Além disso, nem todo processo repetitivo é o melhor processo para você botar um RPA. Por mais que eu tenha características como o processo ser repetitivo, o processo ser uma receita de bolo, ter decisões objetivas, muitos processos não têm um retorno adequado, dado todo o esforço que eu tenho para fazer uma automação, para seguir com essa automação. Eu tenho algumas características importantes que eu tenho que estar atento. Então, encontrar o processo ideal para poder fazer um gol já no primeiro projeto é fundamental. E tão fundamental quanto isso é eu mostrar para a organização que é uma iniciativa que vai trazer um retorno de investimento a curto e médio prazo. Por mais que soluções de RPA não sejam soluções caras de serem adotadas, não sejam projetos complexos, evidentemente que existe um custo, né? Existe um investimento. E esse investimento ele tem que ser aprovado, eu tenho que ter orçamento. A organização tem que ter decidido que investir num projeto de automação, em vez de investir em outro projeto, é importante. E por isso, é importante, nesse primeiro projeto, eu mostrar claramente que existe uma grande oportunidade de ganho de retorno de investimento. Um outro problema é que muitas pessoas olham, e muitas empresas, para não dizer talvez a maioria, olham uma iniciativa de automação e pensam basicamente que a iniciativa vai ter sucesso se eu tiver economia de horas homem, no sentido financeiro, e não vai ter sucesso se eu não tiver essa economia. O ponto aqui é que economia de horas homem, falando diretamente da hora do recurso e do tamanho da minha equipe, não é o único ganho. E de acordo com o processo de quem faz o processo, muitas vezes pode ser difícil de ser comprovado. Vejam esse exemplo aqui, por exemplo. É um processo de lançamento de nota fiscal, em que uma pessoa demora 1 minuto e meio para fazer o lançamento de dados básicos de cabeçalho dessa nota. Existe um volume de 800 notas por mês, de modo que, multiplicando esses dois números, a gente tem uma dedicação de uma pessoa 20 horas por mês. Só que essa pessoa é uma pessoa com um cargo de assistente ou auxiliar, que não tem um valor hora grande. No nosso exemplo aqui, o valor hora do recurso que faz esse lançamento de nota é de R$17 por hora, e a minha economia proposta, então, com a automação desse processo, vai ser de R$340 por mês. Está longe de ser um valor que vai justificar grandes projetos. Na verdade, eu tenho que fazer muitos projetos desse volume se eu quiser justificar uma iniciativa de RPA pura e simplesmente por economia de valor hora, de homem-hora. É importante a empresa entender que existem muitos benefícios na automação de processos. Muitos benefícios que são extremamente mais relevantes do que simplesmente economia de homem-hora. Como a possibilidade da empresa escalar na sua operação com mais simplicidade, sem crescimento de recursos humanos, trazendo isso como uma estratégia de crescimento da empresa no curto e médio prazo, como uma forma de tornar os processos mais ágeis, mais rápidos, muitas vezes, inclusive, dando uma experiência para o seu cliente totalmente diferente, se diferenciando dos concorrentes no mercado, como uma forma de garantir padronização dos processos, padronização das tarefas, garantir compliance e evitar ou reduzir drasticamente que erros ocorram no processo e causem prejuízos para a organização. Vistos esses problemas, eu gostaria, que é o principal foco aqui do nosso webinar, de compartilhar com vocês algumas diretrizes e aprendizados que nós temos sobre como viabilizar o primeiro projeto de automação de robotização. Evidentemente que vocês não precisam fazer todas essas diretrizes, mas eu gostaria de convidá-los a refletir sobre cada uma delas, porque a gente percebe que quanto mais vocês consigam chegar próximo a essas diretrizes, mais fácil, menos tortuoso vai ser o caminho de
vocês conseguirem chegar na aprovação no primeiro projeto de automação e, com isso, consequentemente, como eu mostrei, depois passar para o segundo, terceiro, quarto ou 10º robô. A primeira dica que nós apresentamos é de levar claramente o conceito de robotização para dentro da organização. Não só para quem teve a ideia, não só para quem teve a aplicação, mas para as áreas de negócio. Mostrar o que é um robô, o que ele faz, quais são as motivações, que não são somente substituições de hora-homem de pessoas, para a adoção de uma força de trabalho digital, como identificar, ajudar as pessoas a identificar corretamente os processos de negócio, como fazer o cálculo de ROI e assim por diante. Um workshop, a iProcess faz muito isso, workshop de 2, 3 horas das empresas, reunindo gerentes, coordenadores, diretores, explicando esses conceitos. E acreditem, porque realmente a gente já fez isso dezenas de vezes. As pessoas saem com uma ideia completamente diferente, saem empolgadas, saem já com a sua lista de processos. A iProcess fica à disposição para estar com vocês, as suas empresas, para fazer esse workshop. E convido novamente vocês a conhecerem no nosso canal do YouTube uma série de materiais que falam sobre esses conceitos, como, por exemplo, uma palestra que nós fizemos em Porto Alegre no ano passado de introdução ao conceito de RPA e como agregar novas capacidades ao trabalhador digital. Vocês encontram no nosso blog. Além da conscientização, que muitas vezes acaba acontecendo muito na área diretiva, é importante levar para a empresa, para toda a empresa, a visão clara que elas estão trabalhando como robôs. Que uma grande parte, ou às vezes toda a parte, ou uma parte muito considerável do trabalho que elas fazem é repetitivo, que não agrega valor, que não ajuda a empresa, que elas poderiam agregar valor para a organização de uma forma muito mais rica, mostrarem a sua capacidade, trazerem maiores benefícios, terem maior visibilidade. É uma questão de crescimento pessoal. Pessoas que passam um dia trabalhando como robô, ou gastam parte do dia trabalhando como robô, não têm condições de mostrar o seu valor para a organização. O RPA tira o lado robô das pessoas. Ele deixa para o robô o que é repetitivo, o que é de robô, e deixa para as pessoas o que é analítico, o que é relacionamento, o que é know-how de negócio, o que é de pessoas. Quando as pessoas percebem isso, quando as pessoas percebem que o robô ele não vem para tirar o emprego das pessoas, e sim para ajudá-las a crescer, acreditem, a visão sobre o conceito e sobre o projeto de robotização se torna muito mais claro e muito mais vantajoso. Visto isso, a escolha do primeiro processo é fundamental. A escolha de um ótimo processo faz com que as iniciativas de automação tenham uma grande capacidade de se multiplicar. E a escolha de um péssimo processo, mesmo que repetitivo, pode fazer que seja também o último processo automatizado. Aqui eu tenho 2 exemplos que eu queria mostrar para vocês do que é um bom processo e o que é um mau processo para iniciar a automação, sob o ponto de vista de produtividade e de ganho de escala. Não estou, evidentemente, dizendo que, por exemplo, preparação dimensional não é um bom processo para ser robotizado, mas nesses números e nesses valores, e comparando essas 2 situações, a gente tem um ganho muito melhor na primeira situação. O primeiro processo da esquerda é um processo de prestação de contas de filiais. Numa empresa que tenha 750 unidades, ela precisa fazer 750 prestações de conferências por dia. A prestação de contas em si ela é relativamente curta, é um esforço repetitivo pequeno de 5 minutos, mas como tem que ser feito 750 vezes, todos os dias, sábado, domingo e feriado, acaba exigindo um esforço mensal de 1.875 horas. Ou seja, daí por baixo umas 10 pessoas. É um processo de setup simples, né? Possivelmente ele vai pegar algum valor, a movimentação da unidade, vai verificar se isso foi lançado corretamente no sistema. Não é um processo complexo, né? É um processo que envolve poucos sistemas e por isso o investimento de fazer esse setup nesse processo é pequeno. Já o processo de preparação dimissional para funcionários da sede dessa empresa tem uma periodicidade que é sob demanda e como ela
ele está sendo preparado, está sendo visto somente para a sede, não tem um volume alto de contratações, tem uma média de 20 contratações por mês. Porém, ele dá um certo trabalho, em média 30 minutos por funcionário que precisa, para fazer a preparação, entrar em vários sistemas, ler alguns documentos, digitalizar, pegar informações dos documentos, imputar nesses sistemas, cadastrar alguma coisa ou algumas informações no social, ou seja, é um processo longo, onde muitas coisas são feitas ao longo de 30 minutos e que tem um esforço mensal de 10 horas por mês. O setup desse processo é complexo. Por quê? Porque o processo envolve vários sistemas, muitas informações, captura de dados, muitas coisas que são feitas ao longo de 30 minutos. E por isso, pelo processo ser longo e envolver muitos sistemas, ele tem um investimento de setup grande, porque eu preciso fazer muitas programações. Vejam a diferença explícita entre esses dois exemplos. No primeiro caso, eu tenho um baixo investimento de setup e eu tenho um enorme potencial de ganho de economia de horas e de agilidade. No segundo caso, o processo pode ser importante também, mas eu tenho que investir muito, porque esse processo é longo, e eu tenho uma economia pequena, baixa, mas muito mais baixa do que o primeiro caso. Nesse sentido, o ganho e a visibilidade de atratividade do primeiro processo é muitas vezes maior do que no segundo caso. É por isso que a gente utiliza na iProcess uma visão muito simples que nos dá, de forma direta, algumas dicas de como encontrar os melhores processos. Esse gráfico que vocês estão vendo faz uma comparação entre nível de especialização das pessoas que fazem as atividades versus volume de trabalho. O processo dos sonhos é o processo em que vocês têm muitas horas de trabalho sendo feitas naquele processo por pessoas muito especializadas, pessoas que teriam um potencial enorme de fazer muitas outras contribuições ricas para o negócio se elas não precisassem fazer essas atividades. Acreditem, se vocês veem na sua organização processos desse tipo, parem e olhem com carinho, porque vocês têm ouro na mão, vocês têm um processo que pode facilmente viabilizar o primeiro projeto de robotização. O segundo tipo de processos com maior atratividade, no nosso entendimento, são processos de alto volume. Não interessa se com um nível de especialização alto ou baixo. Mesmo com um nível baixo, ele tem um potencial grande de economia, de permitir que a empresa cresça sem precisar crescer em pessoas, de dar agilidade ao processo, porque o processo vai ser feito mais rapidamente, de redução de erros em coisas que são feitas num volume muito grande. Ou seja, processos de alto volume, mesmo com baixa especialização, como, por exemplo, a prestação de contas de filiais que a gente viu há pouco, também tendem a ser uma grande oportunidade. O terceiro exemplo, que deve ser, a gente pode encaixar aquele processo de preparação admissional, são processos que, por exemplo, podem envolver uma pessoa de alta especialização, mas tem um volume baixo de demanda. Esse tipo de processo você não vai justificar por uma redução de custo direta. Você vai justificar porque vai liberar uma pessoa importante, porque pode ser um processo importante que tem que ser feito com qualidade, de forma padronizada, que vai permitir que você consiga escalar esse processo, né? Mas o mindset aqui não vai ser uma redução na economia de horas, vai ser vários outros ganhos indiretos. E, por fim, aqueles processos que a gente não recomenda que sejam automatizados, né? No mínimo que não sejam eles os escolhidos para um primeiro projeto. São processos que têm baixo volume de demandas e exigem uma pequena especialização para que sejam executados. Convido vocês a conhecerem no nosso canal do YouTube um vídeo que a gente gravou que fala sobre as 7 características-chave para processos candidatos à robotização, onde a gente detalha um pouquinho mais de cada uma dessas coisas. Mas já deixo aqui algumas dicas. O primeiro projeto vai ser automatizado, não pegue o processo mais importante. Ele vai ter muita visibilidade,
a empresa vai estar ainda crescendo e se amadurecendo em termos de conhecimento e desenvolvimento de RPA, e qualquer deslize natural que possa ocorrer no primeiro projeto pode inviabilizar a iniciativa. É fundamental vocês terem apoio da área de negócio. A área de negócio tem que estar de acordo e tem que estar apoiando a iniciativa de robotização. Não tentem robotizar um processo de uma área goela abaixo, porque o resultado, via de regra, não é bom. O processo precisa ser maduro, né? Se o processo ele não é maduro, cada um faz de um jeito, não se conhece bem como esse processo é executado, não vai ser o robô que vai conseguir fazer uma automação sem gerar polêmica. E ele deve ser um processo efetivo, um processo que esteja funcionando, que não tenha erros, não tenha problemas, não precisa ser redefinido no curto e médio prazo. Afinal de contas, o mais provável que aconteça quando vocês automatizarem um processo errado é que vocês tenham muitos problemas em muito maior velocidade. A partir do momento que eu escolho esse processo, é fundamental a gente ter em mente também o que é importante para a organização. Lembre que eu comentei, redução de headcount de horas não deve ser o único ganho. Existem várias outras oportunidades e ganhos com a automação, com a robotização, como eu mencionei, de agilidade, padronização, redução de erros, melhoria da experiência do cliente. Verifiquem e façam um exercício para mostrar que aquele processo ele não é só um processo candidato a economizar de forma direta horas homem, mas que ele traz muitos outros benefícios, tangíveis ou intangíveis, mas na qual vale a pena investir. Os melhores processos não são aqueles que economizam R$200 de hora homem ou R$2.000 de hora homem por mês. São aqueles que fazem a empresa se transformar digitalmente. São aqueles que dão maior qualidade, assertividade, que dão uma melhor experiência para o seu cliente. É por isso que quando nós fazemos um diagnóstico de processos de automação, nós buscamos não só conferir o ROI direto, mas também fazer uma análise dos principais objetivos que a empresa tem, diretivos, estratégicos, e o quanto que a automação desse processo está conseguindo atingir esse objetivo. Muitas vezes, a linha de redução de custo FTE pode até não se aplicar, mas se você tiver ganhos com tempo de espera, liberação de erros, liberação das pessoas, como iniciativa de transformação digital, você pode ter uma grande oportunidade em mãos e fazer algo que com outros projetos você não alcançaria tão rápido ou com um custo compatível com uma iniciativa de automação. E é por isso que nós também sugerimos, como eu coloquei ali, como um dos desafios do primeiro projeto, que se faça um cálculo de ROI. Né? Se avalie quanto custa o processo hoje, quanto que vai custar numa operação robotizada, e a partir disso, se projete o quanto que esse processo automatizado vai trazer o ganho esperado ou não em termos financeiros. Evidentemente, como eu comentei na lâmina anterior, os ganhos que não são diretamente financeiros também são importantes, mas como a empresa normalmente exige ou espera ter, no mínimo, né, um investimento que se pague, é fundamental também a gente fazer esse exercício, até para que a gente possa escolher um processo que viabilize esse retorno de investimento. A iProcess tem na sua metodologia, de uma forma muito simples e direta, um modelo de trabalho para poder fazer esse cálculo para você. E aí, a partir disso, você faz uma análise, um diagnóstico do processo, e identifica e mostra claramente o quanto que o ROI de uma automação de um processo bem escolhido vai trazer ganho de produtividade, redução de tempo de execução, agilidade e redução de custo em horas homem. A partir daí, eu costumo dizer que a união faz a força. E sugiro fortemente que vocês avaliem a possibilidade de um primeiro projeto não ser somente um processo. Porque muitas vezes um processo sozinho não vai trazer o ROI esperado. No exemplo aqui que nós temos na tela, o processo P2 e P3 no primeiro ano dão prejuízo, porque o custo de setup deles é grande.
Se eu olhar somente o P2 e o P3 e apresentar para a minha direção, o feedback provável que eu vou ter é que o processo dá prejuízo no primeiro ano, além disso eu ainda tenho que investir no projeto, investir na plataforma, e que não é um bom negócio. Agora, se vocês conseguirem mesclar processos de ganho rápido com outros processos importantes que precisam ser automatizados, mas cujo ganho não é tão rápido assim, vocês conseguem criar um business case que já traz ganho no primeiro ano, que viabiliza a iniciativa e que a partir do segundo ano, então, que o setup e a criação do script já está desenvolvida, vai trazer só felicidade. É importante a gente tangibilizar para a organização o que é um processo robotizado. Então, eu sugiro para vocês que trabalhem com uma consultoria, e aqui a Iprost está novamente pronta para ajudá-los, para pegar o processo de vocês, um processo da área de negócio de vocês, e desenvolver um processo na prática. Mostrar um processo que as pessoas estão habituadas no seu dia a dia a executar e mostrar para elas que o robô pode fazer esse processo. Nada mais tangível que você mostrar um processo da empresa sendo executado por um robô. E para isso, uma prova de conceito cai muito bem e acaba sendo um grande defensor, um grande motivador para nós fecharmos o primeiro projeto. Nós trazemos pelo menos uma prova de conceito por semana e vemos claramente que a cada entrega que a gente faz de prova de conceito, as pessoas que fazem aquele trabalho, as pessoas que estão acompanhando, já perguntam se não podem implementar o robô no dia seguinte para poder já se livrar da atividade repetitiva. É importante que as pessoas vejam o robô fazendo o seu trabalho nos seus sistemas. Além disso, busquem alternativas, se por acaso, apesar de toda essa mobilização, vocês não conseguirem um orçamento, para conseguir começar um primeiro projeto com menor custo. Existem várias possibilidades para isso. Hoje em dia, as plataformas como Automation Anywhere e o iPath, que são as plataformas que a Iprost trabalha, por exemplo, já oferecem soluções em cloud, em que você não precisa instalar um servidor, criar toda uma infraestrutura, você simplesmente assina e utiliza a infraestrutura que o fornecedor fornece. Isso lhe dá simplicidade, isso lhe dá velocidade e muitas vezes lhe dá uma redução de custo na implementação do primeiro robô. Uma outra possibilidade, apesar da Iprost, eu entender que não é a melhor, né? Não é a ideal, mas às vezes é a que permite a viabilização de um primeiro projeto, é você começar com o robô assistido, ao invés de começar com o robô não assistido. O que é o robô assistido? O robô assistido é um robô que você instala em uma máquina e para que ele execute o processo, alguém que tem que ficar ali dando play nele, mandando ele executar. Ele não tem autonomia, normalmente ele não vai rodar 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque ninguém vai ficar às 3 da manhã esperando o robô terminar a atividade para fazer a próxima. Ele não escala, ele não dá capacidade da organização de adotar de forma ampla uma iniciativa de adoção de uma força de trabalho. Mas ele é uma alternativa que, via de regra, é 4, 5 vezes mais barata do que um robô não assistido com um orquestrador ou uma sala de controle. Então, muitas vezes as empresas adotam o robô assistido como estratégia de entrada para fazer os primeiros processos e aí depois passar para uma iniciativa mais robusta que vai conseguir escalar. Um outro ponto importante é a empresa estar preparada para a adoção de uma força de trabalho digital. As pessoas que estão liderando essa iniciativa conhecerem o conceito, entenderem como fazer, entenderem o que é e o que não é pertinente a um robô, entenderem como conhecer um bom processo para ser automatizado, como fazer o to-be do processo robótico comparado com as IAs do processo manual, como pensar e como estruturar os processos de governança e sustentação para o momento em que vocês tiverem dezenas de robôs fazendo o trabalho de centenas de horas de pessoas. E para isso, evidentemente, eu convido vocês a participar do nosso curso de 2 dias, que eu apresentei lá no início, do Planejamento da Gestão, que tem uma ampla agenda já proposta de turmas abertas nas principais capitais agora nesse primeiro semestre.
Na escolha do processo, escolha um processo que já esteja funcionando bem da forma como ele está. É evidente, e eu falo isso com muita propriedade, porque eu trabalho com melhoria, com transformação de processos há mais de 22 anos, que você atrelar uma robotização a um redesenho de processo, você vai ter um potencial muito maior de ganho, porque você vai poder fazer uma transformação desse processo, pensando que o robô é um dos atores dessa transformação. Mas nós estamos falando aqui do primeiro projeto a ser automatizado. E se você botar muitas variáveis, como, por exemplo, ter que redesenhar o processo, ter que mudar coisas na organização, ter que vencer desafios que não são do robô e sim da transformação do processo, você pode trazer uma série de problemas desnecessários para a primeira automação, cujo maior objetivo, no nosso entendimento, é viabilizar a iniciativa do robô dentro da organização. Então, escolham processos que sejam maduros, que estão tendo um bom resultado da forma que estão sendo feitos, que não precisem de uma transformação radical para serem automatizados, como o primeiro processo. E depois, com o tempo, com o aprendizado, com a escala das iniciativas, a gente passa a trabalhar com processos que exijam uma transformação, um redesenho. Ou seja, dentro do ciclo de melhoria de processos, pensem no primeiro processo somente na visão de implementação e implantação. Deixe um redesenho do as is para o to be para os próximos processos em que a empresa já vai ter uma experiência melhor sobre o que é uma automação e como fazê-la. E, para finalizar esse conjunto de orientações que nós gostaríamos de passar, proponha projetos que tenham resultados concretos, que ao final do projeto não existam dúvidas que a iniciativa foi boa e que trouxe ganho para a organização. Se você tiver dúvida que o processo, o projeto que você está fazendo, pode não ter claramente visibilidade de como ele é importante, como ele foi transformador, busque outro processo. Nesse sentido, fazendo uma rápida recapitulação, algumas orientações simples. Comece com um processo simples, de rápida implementação, que tenha alto volume, que tenha um ROI positivo, que sejam apoiados pela área de negócio, que seja viável, possível mensurar os ganhos para que a gente possa mostrar isso para a organização, que não tenham somente, dentro do possível, ganhos financeiros, mas tenham outros ganhos que sejam estratégicos para a empresa, e que para viabilizar isso, se um processo não for o suficiente, você possa juntar 2, 3 processos para criar um business case que se pague em pouco tempo. Ou seja, aqui estão as nossas 11 dicas de ouro, que foram percebidas, foram compiladas ao longo de 3 anos de experiências em projetos em todo o Brasil, que nós gostaríamos de compartilhar com vocês nesse webinar, e que a gente entende que são muito importantes para viabilizar o primeiro projeto. Na nossa experiência, se vocês executarem, se vocês tiverem esse plano e executarem muitas dessas ações, vocês vão conseguir caminhar de forma muito concreta rumo à viabilização do primeiro projeto de automação. Para finalizar, gostaria de reforçar aqui embaixo do vídeo, vocês têm um link com uma pesquisa. Peço a todos que estão assistindo o nosso vídeo que preencham a pesquisa, que para nós é importante para entender a maturidade do mercado. Quem preencher e tiver interesse em fazer o nosso curso de adoção do trabalhador digital, vai ter um cupom de desconto de 20%. E gostaria de convidá-los a conhecer a iProcess e nos chamar para que a gente possa ajudá-los nessa jornada. Nós temos um amplo portfólio de serviço que vai desde o licenciamento, capacitação, diagnóstico e projetos de robotização e implantação de um centro de excelência de RPA. Gostaria de compartilhar com vocês que um projeto de automação não precisa ter um custo absurdo. Aqui nós temos alguns pacotes da iProcess, né? Evidentemente que vocês podem criar os de vocês, mas alguns pacotes que mostram valores que nós praticamos para fazer as primeiras iniciativas de automação com vocês. No primeiro pacote, nós licenciamos a plataforma, um valor de R$ 4.800 por mês. No segundo pacote, além de licenciar, nós capacitamos o time de vocês, fazemos um trabalho de consultoria,
damos um suporte de 8 horas por mês e preparamos a sua empresa para que ela possa sozinha começar a fazer os primeiros robôs. O terceiro pacote, que é o mais comum, é aquele na qual nós, além de capacitá-los, de dar o licenciamento, de dar o suporte mensal, nós fazemos um trabalho de um mês inicial com vocês a 4 mãos, viabilizando então que uma série de robôs possam ser implementados. E se vocês tiverem uma visão de larga escala, a gente pode também trabalhar com um volume maior de horas. Mas vejam que são valores mensais que não são difíceis de nós encontrarmos oportunidades para poder viabilizar esses valores e trazer essas iniciativas para dentro da empresa. A iProcess pode ajudá-los de várias formas. Nós ficamos à disposição para fazer um workshop dentro da empresa de vocês, mostrando os conceitos e a aplicação da RPA, a trabalhar numa prova de conceito para tangibilizar de forma concreta esses ganhos, a fazer uma análise sobre os processos que vocês escolheram como uma identificação do quais efetivamente trazem ou não trazem ROI, e a compartilhar nosso conhecimento através da iProcess Education. Volto a reforçar com vocês a nossa turma de RPA, que vai ter em várias capitais aí ao longo dos próximos dias, e a convidá-los a conhecer esse curso e a ligar para a iProcess para ter maiores informações. E reforço e convido vocês a conhecerem o nosso blog. Esse webinar vai estar disponível a partir da semana que vem no nosso blog para ser consultado. Compartilhem, vejam outras informações e conhecimentos que estão lá, que são muito úteis e que também vão estar no nosso canal do YouTube. Gostaria de finalizar aqui, me colocando à disposição se vocês quiserem mandar alguma dúvida, que mandem pelo chat. Eu já estou recebendo aqui algumas. O horário já está avançado, já é quase 10 horas, mas vou responder a algumas delas. O Gustavo está questionando, né, qual o framework que a iProcess utiliza para desenvolvimento de RPA. Né? A iProcess trabalha com automação de processos há 20 anos. A iProcess é uma empresa que trabalha de forma agnóstica, no sentido de que a gente não tem uma plataforma nossa ou indica somente uma plataforma, a gente busca as melhores soluções no mercado. Há 3 anos atrás, a gente fez uma análise de mercado, a gente faz isso diariamente, e identificou que a Automation Anywhere e o iPath, na nossa visão, o nosso estudo, são as melhores plataformas hoje no mercado para fazer uma iniciativa de robotização. E por isso elas são as plataformas que a gente trouxe para o nosso portfólio. O Osmar pergunta qual infraestrutura é necessária para implantar o primeiro robô. Uma implantação de RPA, ela exige pelo menos 3 componentes. Um ambiente para criar o robô, um robô em si que vai executar o trabalho, e um ambiente central, uma sala de controle, um orquestrador, para organizar esse trabalho. O ambiente para criar o robô e o robô que executa o trabalho, basicamente eles exigem uma máquina de usuário simples, né, com 8 GB de memória, que vai ser mais que suficiente para que você crie os scripts e para que você dê uma máquina dessas ao robô para que ele faça o trabalho de uma pessoa. E o lado do servidor, aí sim você precisa a sala de controle, o orquestrador precisa de um servidor, que vai ter um Windows Server, vai ter um pouco mais de memória, vai ter um banco de dados atrelado. Mas, reforço que essas 2 ofertas hoje do iPath e Automation Anywhere oferecem alternativas em cloud, em que você não precisa provisionar e fazer setup e manter o seu servidor. Elas fornecem uma forma de licenciamento que você pode usar o ambiente delas em cloud. Por fim, já que já estamos muito próximos das 10, a Priscila está perguntando se esse pacote de implementação utiliza alguma plataforma. Sim, esses pacotes de implementação, com algumas diferenças de acordo com a plataforma que a gente implementa, mas eles utilizam o licenciamento do Automation ou do iPath, que é o primeiro pacote. Os pacotes seguintes, eles sempre englobam o que tem no pacote anterior. Então, por exemplo, R$ 7.500 engloba o licenciamento, a capacitação, a consultoria e o suporte. Os R$ 9.900
envolvem o licenciamento, capacitação, o suporte e um mês de consultoria, e assim por diante. Uma última pergunta que chega aqui, o Vanderlei questiona se é possível automatizar processos que necessitam de informações de sites que utilizam CAPTCHA. Sim, é possível. O robô ele tem mecanismos para quebrar tanto os CAPTCHAs de textuais como os CAPTCHAs de imagem. Mas isso não é uma funcionalidade do RPA. Tá? Via de regra, e aí falando das principais plataformas, inclusive a Automation UiPath, a plataforma de RPA não tem uma funcionalidade para quebrar o CAPTCHA. Você tem que buscar um provedor que faça esse serviço que você possa chamar através da plataforma. Existem provedores que fazem isso por API, através do uso de inteligência artificial, e existem provedores que fazem isso por operador, alguém que quebra o CAPTCHA e devolve para o robô a solução. Mas é plenamente possível, em qualquer uma das situações, a gente quebrar o CAPTCHA com o robô e assim executar esses processos. Agradeço a todos pela disponibilidade, pelo tempo. Reforço novamente que todos que puderem, por favor, acessem o link e preencham a nossa pesquisa. Convido todos a acompanhar o nosso blog. Muito provavelmente, na semana de 17 de fevereiro, nós vamos estar falando de um outro assunto, que é a transformação digital de processos usando BPM e RPA. Vamos ter um roadshow em várias capitais em março, falando sobre hiperautomação. E convido vocês a nos acompanharem, assinarem o nosso blog, para poder receber essas notícias e, quem sabe, no roadshow a gente poder estar se conhecendo pessoalmente. Muito obrigado a todos.